Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 2 de fevereiro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Lampadário Espírita, pelo espírito Joana de Ângeles e psicografia de Valdo Pereira Franco. É intitulada A Glória do Trabalho. No lugar em que te encontres, sempre poderás semear a luz da esperança e do amor. Se a paisagem se te afigura infeliz, assinalada pelo desconforto e a miséria, não te detenhas no esquadrinhamento da desdita em derredor. Assume a atitude de quem ama a beleza, descendo ao serviço da renovação por meio do esforço bem dirigido em favor da gleba sofrida. Quem conduz a mensagem clarificadora do bem dispõe da fortuna luminescente da caridade. Não apenas enxerga mazelas, não arrola dificuldades, não somente vislumbra a noite ou o lamaçal, esparze a messe miraculosa do amor e, pelo trabalho, opera a inflorescência da felicidade, assinalando a senda com bênçãos. Levanta os olhos ao sol, jornaleiro infatigável, e guindado ao magneto da terra que gira, deslumbra-te com a mensagem de vida esfuziante em toda parte. Não te demores onde se encurralam as sombras da incompreensão e da maldade, senão para fazer luz. Não te atenhas às dificuldades ou aos insucessos, senão para levantar tombados e desfalecentes. O coração afervorado à verdade é uma centelha triunfante em viagem de alegria. Por onde passa se faz réstia bendita. Convidado ao Evangelho restaurado para o labor intransferível da paz íntima, sejam tuas as mãos colocadas em conchas de socorro e tua a mente vigilante para ajudar, porque para quem ama as estrelas, há sempre uma luz rutilante além de todas as nuvens e sombras, cantando a glória da vida incessante. No empírio de nossas aspirações, Jesus é sempre essa estrela fulgurante, acima e além de todas as vicissitudes, fazendo sol para nossas almas, se desejarmos ascender pelo trabalho. Uma ótima palestra a todos. Olá pessoal, aqui estamos mais uma vez reunidos no Centro Abel Sebastião de Almeida para o estudo de O Livro dos Espíritos nesse dia 2 de fevereiro de 2024. Daremos continuidade ao estudo do capítulo 3 de O Livro dos Espíritos, que trata da lei do trabalho. Como sabemos, a doutrina espírita, veio nos esclarecer a respeito das leis morais. E entre elas está contida a lei do trabalho. Nessa oportunidade, nós estudaremos o limite do trabalho, o repouso, que está constando no Livro dos Espíritos nas questões 682 a 685. Antes, porém, é importante relembrarmos que a palavra trabalho vem do latim, que era traduzida como tripalium, que é 3 paus, que foi um instrumento utilizado para na lavoura, e também um instrumento utilizado para tortura de escravos, infelizmente. Então, o nome trabalho já vem carregado aí de uma carga negativa, para que possa, que provavelmente gera
em muitas pessoas, e muitos de nós, né, aquele sentido de uma coisa ruim, de uma coisa que não agradável, né? Então é importante a gente primeiro descortinar isso, né, para que a gente tenha um melhor entendimento desse importante instrumento de evolução moral que é o trabalho, né? E eu gostaria de lembrar, de começar, né, citando aqui uma frase do livro Entrega-te a Deus, pelo espírito de Joana de Ângeles, né, através da psicografia do Divaldo Pereira Franco, onde ela nos diz: falsos conceitos sobre a felicidade na Terra induzem os seres humanos a comportamentos totalmente opostos às bênçãos que desejam intensamente. E entre esses conceitos, nós podemos entender que vem essa interpretação equivocada que fazemos com relação ao trabalho, né? Muitos de nós desejamos a tranquilidade, o sossego, a curtição, né? A oportunidade do lazer, e indefinida, né? Na verdade indefinida quanto à duração, porque se pudéssemos, gozaríamos o tempo todo desse tipo de satisfação, ou entendendo que isso nos levaria à felicidade. Quando nós temos várias demonstrações, né, materiais aí, né, de pessoas que gozam da possibilidade de usufruir, né, desse tipo de estado de vida, porém declaram abertamente que isso não satisfaz, acaba não completando a felicidade, né? Há que existir, né, em tudo, né, eu acho, como a espiritualidade nos explica, nos vários livros que a gente tem oportunidade de receber essas mensagens, que o equilíbrio, né, em qualquer coisa é sempre a melhor resposta ou a melhor opção que nós temos. E não é diferente com relação ao trabalho, né? E se nós formos primeiro fazer uma interpretação sobre o trabalho em duas instâncias, né? Para a sociologia, o trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é transformar ou obter algo para a realização pessoal e desenvolvimento econômico. Isso para a sociologia, né? E a espiritualidade nos diz, né, nos complementa, dizendo que toda atividade útil é trabalho, né? E é ela que a gente deve sempre estar buscando para que a gente encontre a verdadeira felicidade que tanto desejamos, né, todos nós. Então, em que consiste isso, né? Essa felicidade? É somente no ganho material? É somente no lazer? É somente no descanso, né? Eles nos mostram, né, eles nos afirmam que não. Então o trabalho também não deve ser, né, o que nós devemos buscar justamente entender e tornar, né, os nossos trabalhos, sejam eles quais forem, material ou voluntário, né, e aí que nos ajudam mais na parte moral e espiritual, né, que eles não sejam algo penoso, né, porque quando nós os interpretamos como algo penoso, algo ruim,
algo que nos vai dar uma insatisfação, realmente vai nos levar, né, aos obstáculos que a gente sabe que já existe. Afinal de contas, nós somos seres reencarnados, né, e trazemos já as nossas dificuldades. E aí, quando a gente introjeta na nossa mente esse tipo de interpretação, realmente vai nos levar a desistir ou fazer realmente por obrigação e de uma forma infeliz, né? A gente pode até lembrar, né, em qualquer trabalho que a gente se preste a fazer, até que não seja aqueles remunerados. Imagina que se a gente se coloca à disposição para fazer um trabalho qualquer social, se nós não perseverarmos, normalmente, né, ou com a maioria de nós, vai acontecer que nós vamos parar de fazer. Nós começamos e daqui a um tempo vai, mas hoje não porque está chovendo, hoje não porque está muito sol, eu tenho um compromisso mais importante, e aí a gente vai acabando. Mas eu gosto tanto daquele trabalho, foi tão bacana, foi muito bom, mas vamos deixar para outro dia. E se não tiver de nossa parte a perseverança, a gente acaba paralisando aquele trabalho, né? E aí nós estamos falando de trabalhos voluntários. E sem dúvida nenhuma, né, nós podemos reafirmar, né, claro, com toda a humildade que já conseguimos acumular, né, mas ratificando o que a espiritualidade nos diz, né, que verdadeiramente somos nós os mais beneficiados quando prestamos um trabalho a um outro irmão, né? Um trabalho na seara de Jesus, né? Que quando a gente está trabalhando, dedicando algum amor ao próximo, nós nada mais estamos fazendo do que uma obrigação nossa, né? Afinal de contas, a gente sabe que a missão, né, é de Jesus, mas nós que somos os obreiros, né? Ele nos convida e nos dá a oportunidade de trabalharmos na seara dele, e que nós seremos sempre os maiores beneficiados, né? Quando a gente pensa que está prestando algum serviço ao outro e estamos beneficiando, podemos ter certeza de que nós seremos os maiores beneficiados, né? Quando a gente vê a dificuldade, né, o sofrimento, a gente consegue de alguma forma amenizar, seja com o ombro, seja com uma palavra, seja com a entrega de um bem material, né, um alimento, enfim, de uma oração. Esse retorno, né, que volta para nós é muito maior do que qualquer doação que nós fizermos nesse sentido, né? E tem palavras, né, ditas que vêm ratificar, né, e vem afirmar, né, a importância do trabalho, né? Como aquela que diz: o trabalho dignifica e enobrece a alma do homem, né? É frase feita, tá bom? É uma frase feita, mas é verdadeira, né? Até no cancioneiro popular temos algumas músicas, né, que tratam também disso. Eu lembro uma que eu acho muito linda, que foi escrita pelo Beto Guedes e foi gravada por diversos ícones aí da nossa música, entre eles Djavan, próprio Milton Nascimento, Maria Bethânia, que é a Alma de Índio. E nessa linda composição, né, ele escreveu: sim, todo amor é sagrado, e o fruto do trabalho é mais que sagrado. A massa que faz o pão vale a luz do teu suor. E aí ele entra nessa linda canção também, ele trata
da parte que nós estudaremos hoje, né? Que ele diz: lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Pois é, né? Todo trabalho é importantíssimo, né? Quando feito com honestidade, né? com dignidade, com empenho, né? E cada vez que eu gosto, né, que nós gostamos mais do trabalho que fazemos, menos nós chamaremos de trabalho. Então, nós somos seres de hábito. E se nós nos esforçarmos, né, por mais que seja o trabalho material, né, que às vezes é aquele que a gente não desejava ou gostaríamos de estar no outro, que a gente possa, né, aproveitar mais essa oportunidade. Afinal de contas, nós sabemos que o acaso não existe. Então, se ali estamos, é por uma necessidade e que algo de melhor pode vir desde que nós façamos, né, a nossa parte, né? Como Jesus nos diz, né? Faça a tua parte que eu te ajudarei, né? E lembrando também, né, uma passagem de Humberto de Campos, ele conta que havia um espírita de nome Sérgio que ele queixava-se muito, né, dos trabalhos que ele tinha, né, tanto do trabalho material quanto espiritual. E o seu mentor, né, o mentor do Sérgio, que era o Ricardo, de vez em quando mandava para ele, né, aquelas intuições dizendo: não se engane, trabalhe, faça com alegria o que você precisa fazer por aí, é necessário, né? Isso foi programado em sua reencarnação, mas por mais que o Sérgio fosse espírita, ele vivia se queixando, né? E de tanto se queixar por uma simples gripe que ele teve, ele acabou por desencarnar, né? E ao chegar no plano espiritual, ao reencontrar seu mentor, né, ele ficou muito alegre. Ele, graças a Deus, né? Aqui estou. Então, tenho certeza que aqui vou poder executar trabalhos que serão muito mais alegres, né, que me deixarão muito mais felizes. E o Ricardo, né, ouviu aquilo e então vamos ao trabalho, já que você, né, de alguma forma, ele quase que foi um suicida voluntário, né, o Sérgio. E não muito tempo depois, ou melhor, pouquíssimo tempo depois, estava lá o Sérgio novamente reclamando porque ele achou que deveria ter mais descanso, né? Que aquele trabalho era muito pesado para ele. Enfim, ele acabou complicando, né, a jornada dele e de alguma forma atrasando a ascensão espiritual dele, né, a evolução dele em função da preguiça, né, da falta de determinação e da falta de perseverança né, já que a vida, né, tem aquela frase que fala, que aconselha, né? Se você ganhou um limão da vida, que seja feito uma limonada, né? Ao invés de você ficar amargo, né? Chupar o limão e se sentir amargo. Então, que a gente possa aprender, né, com essas lições e sabendo também que chegará o dia do repouso, né? Que é o limite do trabalho, né? Em todo trabalho ao seu limite e chegará o momento do repouso, né? Repouso que vem a ser a recomposição ou a reparação, né? E todos nós sabemos da importância que tem o repouso, né? Inclusive,
durante, não só quando nós chegarmos lá à velhice, né, ou que as nossas forças vão diminuindo normalmente, mas inclusive quando mais jovens, né, nós temos lá a melatonina, que é o hormônio do sono, que é importantíssimo, né, que nos ajuda no crescimento, né, nos ajuda a descansar. Então, necessitamos sim, né, do repouso. A gente até sabe em algumas situações, quando mais jovens, às vezes acontece da gente virar à noite, né? Foi para alguma festa ou algum evento que foi muito divertido, e aí no dia seguinte você por obrigação tem que ir para o trabalho. E quando isso acontece, a gente pode recordar, eu estou aqui me lembrando, né, de que você fica completamente desnorteado, o raciocínio não é rápido, né? As nossas reações são muito lentas, o corpo fica debilitado, enfim, como é importante, né? Uma noite de sono. E aí já tem também aqueles conceitos, né, que antigos que vêm caindo aí, vem sendo desconstruído, que diziam que o necessário são 10 horas de sono, outros dizem que são 8 horas de sono, e atualmente, né, é entendido, depende de cada um, né? Cada organismo tem a sua necessidade, né? Eu, falando por mim aqui, eu necessito de ter 6 horas a 7 horas, acordo numa boa, né, no dia seguinte, mas sei que tem pessoas que necessitam de mais do que isso ou menos, né? Já conheci um amigo que conheço, né, na verdade, um amigo que eu durmo 4 horas e acordo novo, em folha e pronto para partir de novo, né, para um trabalho, para um esporte. Então, isso depende de cada um. O importante é que a gente sempre não deixe, né, porque todos nós também estamos suscetíveis se você, né, não tiver a preocupação ou orar e vigiar, né, do corpo pedir um pouco menos de trabalho, né, e aí a gente vai ficando ocioso, e aí a gente vai deixando a preguiça encostar, e daqui a pouco, quando vamos ver, né, estamos aí naquela forma que é indesejável para todos nós, né? Que é não querendo fazer nenhuma atividade, nenhum esforço, e isso só nos prejudica, né? A todos nós. E o limite do trabalho, né? Como a gente está estudando, né, nessa oportunidade, segundo Kardec, né, e a espiritualidade, temos aqui alguns esclarecimentos a respeito. E o nosso codificador pergunta na questão 682: sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E a resposta dos espíritos: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, a resposta é objetiva e clara, né? Que é sim uma lei da natureza, né? A gente pode até pensar, poxa, mas não existe. Tem aqui o capítulo, né, da lei do trabalho. Por que não tem da lei do repouso? Porque ele está dentro da lei do trabalho, já estamos aqui tratando da lei do repouso, né? Quando se trabalha, você tem a necessidade também do repouso. Questão 683. Qual o limite do trabalho? E aí vem a resposta da espiritualidade: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. E aqui nós podemos interpretar, né?
Tem pessoas que acham, chegou aos 50 anos, a pessoa necessita de parar de trabalhar. Estamos falando de trabalho material, né? Não necessariamente. Isso vai ao encontro do que nós também comentamos sobre quanto tempo você precisa dormir para que esteja refeito. Depende, né, do seu organismo. Então, cada um de nós tem lá o limite de suas forças. É claro que vai ser também ocasionado ou pela atividade que essa pessoa exerceu durante a vida dela, né? Então, tem pessoas que começam a trabalhar muito cedo, em trabalhos muito pesados, né? Na lavoura, ou não sei, na construção civil, né? Ali trabalhando, carregando peso. Outros já começam, né, na parte intelectual, né, tendo trabalhado no escritório, então aí o tipo de desgaste é outro, né? Se formos pensar, por exemplo, em nós mesmos, eu comecei a trabalhar, tinha 14 anos, né? Eu trabalhava lá como mensageiro, office boy, como era tratado, e hoje estou com 60, e graças a Deus ainda estou com bastante disposição para o trabalho. Hoje, né, eu trabalho mais dentro do escritório, intelectualmente, né, na profissão que eu exerço, enfim, mas da mesma forma venho diminuindo aos poucos. Então a gente vai tendo necessidade de um pouco mais de descanso, mas ainda me sinto muito útil. Como a gente vê pessoas aí com 70 e até 80 anos, conheço alguns, né, senhores com muita disposição para o trabalho ainda, que ainda são muito úteis, e é o tipo de pessoa que, se você falar, né, obrigá-lo, não, você não vai mais trabalhar, aquela pessoa vai desencarnar. É necessário ainda para ele, mesmo que não seja no mesmo tempo que ele trabalhava anteriormente, né? E é justamente o limite do trabalho é o das forças, sabendo também que a gente deve dosar, né? Não, buscar o equilíbrio novamente, né? Não, como sabemos, tem pessoas que exageram, não é isso, né? Você tem que ir diminuindo de acordo com o limite das suas forças forem diminuindo, e também, né, olhando para o lado da saúde, olhando para o lado familiar, enfim, muito importante. Na questão 684, Kardec pergunta: que se deve pensar dos que abusam de sua autoridade, impondo a seus inferiores excessivo trabalho? E a resposta dos espíritos: isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores, porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. E ele até sugere aqui que vejamos também lá na questão 273, está tratando também desse assunto. E nós sabemos que, infelizmente, isso acontece, não é verdade? Né? Muitos dos patrões, né, às vezes exageram, exigindo demais do funcionário. Felizmente, né, nós temos leis, né, e até sendo contraditório ao que foi taxado, né? Getúlio Vargas, que foi o presidente que nós tivemos, que era considerado um ditador, foi através dele que foram instituídas as leis, né, do trabalho, através lá da CLT, né? E felizmente, né, a partir daí, um pouco mais de fiscalização foi feita, né? Um pouco mais de benefícios vêm sendo trazidos para os trabalhadores, né? Reconhecendo o limite, né, de trabalho, os direitos, enfim. Mas isso também, né, faz com que tenhamos responsabilidade, porque sabemos que infelizmente ainda hoje, até trabalhos escravos ainda acontecem, né? Claro que não são, se forem descobertos, são passíveis de penalização, mas
lamentavelmente ainda ocorrem. Então, é também muito importante, né, que todos nós tenhamos esses ensinamentos, né, constantes nas nossas atitudes, porque vários de nós, às vezes, né, sai da condição de trabalhador ou de funcionário para a condição de patrão. E aí? Aí muda a regra? Quando era funcionário, eu achava que né, os direitos tinham que ser respeitados, mas aí quando passa para o outro lado da mesa, vai explorar o funcionário, né? Novamente a responsabilidade recai sobre aqueles que assim o fizerem, né? Não adianta ser dois pesos e serem duas medidas. Questão 685, que encerra esse nosso estudo de hoje. Kardec pergunta: tem o homem o direito de repousar na velhice? E a resposta: sim, que a nada é obrigado, senão de acordo com as suas forças. E ele volta a perguntar, Kardec: então, que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? E a resposta: o forte deve trabalhar para o fraco. Não tendo este família, a sociedade deve fazer às vezes desta, né? No caso da família, né? Deve substituir a família. É a lei de caridade. Então, aqui fica assegurado, pelo menos nos ensinamentos, né? Nas leis morais, e também hoje, felizmente, nós temos, né, nas leis trabalhistas essa segurança, né, de que o velho, né, a pessoa idosa, o fraco, né, tem direito à aposentadoria. Sabemos que ainda existem aquelas distorções, principalmente no nosso país e nos países, né, com menos recurso, que às vezes os salários pagos não são muito dignos ou suficientes para manter, né, um padrão de vida razoável, mas enfim, pelo menos alguma remuneração já é paga, né, para essas pessoas, para que eles possam descansar, né? Afinal de contas, se as forças são perdidas, continua a necessidade da vida, né, das pessoas, né? Então tem necessidade de ter o recurso financeiro para que possa ter uma condição mínima de vida, de comprar alimentos, de comprar remédios, que infelizmente são muito caros, né? Alguns não são doados, enfim, de ter a sua residência, né? O seu lar, enfim. E isso, a falta, né, desses recursos, a gente sabe que leva muitas pessoas, como infelizmente a gente tem visto, principalmente aí depois da pandemia, né, a estarem em estado de rua, sem ter uma casa, sem ter onde morar. Mas, gente, importante que até ao vermos esse tipo de acontecimento, que todos nós possamos de alguma forma nos esforçar ou fazer algum movimento para ajuda a esses irmãos. Afinal de contas, né, todos nós temos a obrigação da caridade. A obrigação que trará benefício, novamente lembrando, a nós próprios, principalmente, né? Então, dessa forma, né, nós chegamos aí ao término do nosso estudo dessa noite e pedimos a Deus, né, que abençoe a todos nós, que nos ampare, que nos acolha e que possa também, né, trazer a todos esses nossos irmãos necessitados o consolo, o conforto
que todos nós desejamos para nós mesmos. Fiquem com Deus e até a próxima.